Olá, salve Maria, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Kellen. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo de conversão ao catolicismo. Eu comentei em outros vídeos aqui do canal que eu traria este assunto em um vídeo específico falando sobre minha conversão para dar mais detalhes. Recentemente eu postei um vídeo sobre o meu casamento na Igreja Católica e ali eu falei brevemente sobre a minha conversão e também a do meu marido. Mas eu queria gravar um vídeo mais completo, com mais detalhes sobre como foi todo esse processo. E tanto para mim quanto ao meu marido foi muito parecido a nossa conversão, né? Nós vivemos tudo isso juntos. Nós começamos a namorar muito novos e então nós passamos por toda a trajetória juntos, o que é muito bonito. E hoje convertidos, casados, né, temos os sacramentos e estamos formando a nossa família, vamos criar nossos filhos em um ambiente católico, em um lar católico. E isso me deixa muito feliz, muito grata a Deus por termos conseguido esta graça, porque toda conversão ela é graça de Deus e a minha também não seria diferente. Então eu vou compartilhar hoje com vocês como que foi para mim. Espero que eu possa auxiliar alguém de alguma forma através do meu relato, se tu está passando por este processo. A conversão ela é diária, né? Porque nós sempre temos algo a mais a aprender, temos algo a melhorar, mas de fato, depois de ter recebido todos os sacramentos, depois de estar vivenciando a fé católica na minha vida, eu posso hoje, com a graça de Deus, gravar este vídeo contando de forma completa como que foi a minha conversão. Então, eu sempre fui batizada, então eu não é aquela conversão de quem era de outra religião e aí passou a ser católica. Eu sempre tive o batismo. Fui batizada quando bebê pela minha família, mas até a minha infância eu vivenciei a fé católica e a partir da minha primeira comunhão, da catequese, a primeira comunhão, após a catequese eu comecei aos poucos a me desvincular da igreja, a me afastar da igreja. Então eu fui batizada e frequentei até aqueles grupos infantis que tem na igreja, depois fiz minha catequese, a primeira comunhão, e aos poucos eu fui me afastando. Não sei dizer o porquê, mas a minha família eles não vivenciam assim a fé católica, né? Aqueles católicos de BGE, como a gente costuma dizer. E então eu também acabei indo para esse mesmo lado, infelizmente. Eu não tive o exemplo, né? Não tive aquela vivência dentro do meu lar. Então eu nunca perdi a minha fé, por mais que fosse muito pequena e confusa, mas eu segui acreditando no catolicismo. Mas depois, conforme eu fui crescendo ali na juventude, eu fui ficando confusa, eu fui descobrindo outras coisas. E aí, como eu me afastei da igreja, foi onde outras coisas tomaram o lugar. E aí virou uma confusão e eu acabei realmente me afastando. Mas eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei. Hoje eu vejo que era muito confuso mesmo. Mas, graças a Deus, eu tinha essa pontinha assim de fé, por mais que muito fraca e confusa, mas ela que me manteve, né? Para que eu não me desviasse tanto assim. Eu nunca pertenci a outra religião, frequentei diversas durante a minha vida. Hoje eu tenho 29 anos. Então, no começo da minha juventude, eu me afastei da igreja, do catolicismo e por um tempo vivi sem frequentar religião alguma, sem fé praticamente, né? E depois eu comecei a conhecer espiritismo, diversas religiões, doutrinas diferentes. E eu sempre fui muito curiosa, então eu comecei conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que eu tinha um vazio dentro de mim e eu tinha muita curiosidade e muitas dúvidas. E eu precisava saber as respostas, eu precisava preencher aquele vazio, mas eu não sabia onde. Então eu frequentava religiões diferentes, eu ia para doutrinas diferentes, buscando essas respostas, porque na minha cabeça não era na igreja católica, porque lá eu já tinha vivido quando era criança. Então se lá eu não tinha encontrado, isso na minha cabeça de jovem, né? Não era lá, tinha que ser em outro lugar. Então eu busquei por um bom tempo, por praticamente toda a minha juventude e
fase adulta também, né, início da fase adulta, minha conversão faz pouco tempo, mas até um bom período da minha fase adulta, eu vivi dessa forma, frequentando outras religiões, aí alguns períodos eu ficava sem frequentar nenhum lugar, né, e ficava ali naquele vazio. Eu também fui instrutora de yoga, então, por um bom tempo, então eu também, por um bom período, eu acreditei nessa filosofia hinduísta, budista, uma mistura. Eu me considerava uma pessoa espiritualizada. Então, hoje eu vejo que confusão que era na minha cabeça tudo aquilo. Não sei como que se encaixavam as coisas. E não se encaixavam, né? Porque senão eu não tinha saído de tudo isso. Mas era uma confusão de esoterismo e tudo mais, assim. Muito confuso. E chegou um determinado momento em que eu me sentia cada vez mais confusa mesmo. Eu sempre fiquei na dúvida, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre quis saber a fundo a verdade sobre as coisas. Então, quando eu fui ser professora de yoga, eu fiz cursos, diversas formações, eu dava aulas e aí tá, mas o que é isso aqui de fato? Por mais que eu tivesse feito formações, eu queria estudar mais por conta. Sempre fui curiosa. Então eu fui estudar mais a fundo, mas o que é isso? De onde vem a origem? E o que é o hinduísmo? Qual é a ligação? E aí eu comecei a encontrar coisas que eu não gostei, coisas que eu não concordei, que eu comecei a duvidar, a questionar. E aí eu pensei, não, mas eu acho que não é aqui o caminho, que até então eu achava que estava correto. Comecei a me questionar e aí aos poucos eu fui me desvinculando. Ainda, depois de voltar para o catolicismo, ainda bem no início, eu ainda seguia um pouco assim com os pezinhos no yoga, digamos assim, mas depois eu me afastei totalmente. Hoje eu não vivencio mais essa filosofia, não acredito mais. Sei que tem lá seus benefícios na prática, mas a filosofia como um todo, ela não faz mais sentido para mim. Mas durante esses períodos eu sempre questionava tudo. Quando eu ia para outra religião, frequentar, né, conhecer, eu sempre questionava, eu sempre queria saber a origem, o que aquilo faz parte, né? E eu acho isso muito importante. Eu acredito que essa característica ela me ajudou muito a chegar no caminho certo. O meu marido ele tem muito essa característica também, esse perfil ainda mais do que eu. Muitos dos meus questionamentos foi ele que me ajudou a solucionar, a encontrar as respostas, ou ele mesmo buscava por si e aí compartilhava comigo, né? Nós vivenciamos tudo isso muito juntos. Então, esse nosso senso de curiosidade, de questionamento, sempre esteve muito presente e é uma graça de Deus. E nós conseguimos então sempre descobrir as coisas como elas são de fato. E aí nós percebemos se aquilo é o caminho correto ou não. E aí nós não encontrávamos o que era certo para nós, né? E eu comecei a rezar, a pedir para Deus me mostrar o caminho certo. Qual era o caminho certo? Eu queria chegar até Deus, eu queria me aproximar, eu queria encontrar a verdade. E eu não achava, então eu rezava para mim, para o meu marido, para que nós fôssemos guiados, né, para o caminho correto. E depois de muito tempo rezando, de muito tempo pedindo, aos poucos nosso caminho foi indo, né? Foi chegando ao catolicismo. Foi graças ao meu marido, ele começou a questionar, ele achou no YouTube o canal do Frei Tiago de São José, que eu indico muito para vocês, caso não conheçam. É o canal do Monte Carmelo, na verdade. O nome do canal é Monte Carmelo. Hoje ele tem um canal secundário, que é Frei Tiago de São José, mas esse é o nome dele, então qualquer um que vocês encontrem, né, acessem os vídeos, que é um conteúdo muito valioso. E nós começamos a assistir, ele assistiu primeiro, depois eu comecei a assistir com ele, nós ficamos curiosos, gostamos e assistimos quase todos os vídeos, eu acho. E ali nós fomos obtendo conhecimento. Fomos pesquisando por outras fontes também, né? É meu marido que começou, assim, essa pesquisa. E ele me disse, olha só que interessante, eu acho que é aqui que tá o que nós estamos procurando. É no catolicismo. E eu fiquei muito feliz. Eu senti um alívio, uma paz muito grande. Porque, como eu comentei com vocês, na minha cabeça, parecia que não era ali, mas no fundo, no meu coração, eu queria muito que fosse. E por vários momentos na nossa vida, assim, o meu marido foi para outras religiões, outras doutrinas, e eu acompanhei ele por um período, mas eu não queria que fosse ali, eu não me identificava com aquilo e eu
também queria que ele não pertencesse àquilo, né? Eu via que ali não era o caminho correto assim para nós. Então eu rezava pedindo para que nós conseguíssemos encontrar o caminho certo, e eu queria muito no fundo que fosse na Igreja Católica. E aí quando eu vi que nós estávamos caminhando para este destino, eu fiquei muito feliz, assim, muito em paz. E aí eu fui com ele estudando, fomos assistindo os vídeos, fomos procurar igrejas, fomos procurar sacerdotes. E novamente, como curiosos e questionadores, nós fomos a fundo no conteúdo, fomos a fundo saber sobre a Igreja Católica, sobre o catolicismo. Aí nós descobrimos que existe missa do rito antigo, extraordinário, que eu não fazia ideia que isso existia, só conhecia a missa nova. E fomos pesquisar sobre tudo, fomos conhecer tudo, e até que chegou um momento em que nós vimos que era ali realmente o nosso lugar, e tudo fez sentido. E aí nós fomos buscar por um sacerdote. Com a graça de Deus nós encontramos um bom sacerdote para nos guiar neste caminho. Nós então fomos aos poucos nos regularizando com a igreja, fizemos todos os sacramentos. O meu marido não tinha nem a catequese dele, então ele fez a sua primeira comunhão, nós nos casamos na igreja, batizamos o nosso filho e estamos cada vez mais vivenciando como uma família católica, um lar católico, orando, tendo rotinas de orações, e isso tudo nos engrandeceu muito, tanto individualmente como casal, como família. E então eu sou muito grata a Deus. E além de compartilhar esse meu processo com vocês, eu também queria deixar nesse vídeo que rezem pelas pessoas que vocês desejam a conversão. Na verdade, nós desejamos para todos, né? Mas os familiares de vocês, né, as pessoas próximas a quem vocês convivem, rezem por essas pessoas, rezem pela conversão delas. Pode ser que demore, pode ser que não seja no tempo que nós gostaríamos, mas isso vai acontecer, pode acontecer, né? Reze pela alma dessas pessoas, pela salvação delas. Isso já é muito importante e é muito grandioso, né? E a mãe de Santo Agostinho rezou por 30 anos pela conversão dele. Então, às vezes não é no tempo que nós desejamos, que nós gostaríamos, mas tudo é no tempo de Deus. Então, não duvidem do poder da oração de vocês. Peçam com todo o coração. Rezem, que será ouvido sim, com certeza. Eu espero que eu possa ter auxiliado vocês com esse vídeo. Comentem aqui como que foi para vocês também, se também passou por algo parecido, ou como que foi a conversão com vocês. Podem mandar texto aqui, que eu gosto muito de ler os comentários e responder. E eu vou deixar também aqui na descrição o vídeo do nosso casamento, caso alguém não tenha assistido, que foi um momento muito especial para nós. Então eu vou deixar aqui também. E obrigada pela companhia em mais um vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Salve Maria. Tchau.